Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Ferreira Sistemas de Ponto. E hoje vamos continuar abordando o sistema Second.web. Vamos falar hoje sobre os cadastros iniciais, certo? Os cadastros principais que a gente precisa fazer para começar a utilizar o sistema. Antes de mais nada, peço que se inscreva no canal, deixe aquele likezinho e compartilhe o vídeo com quem você sabe que utiliza o sistema e os profissionais de RH, gerente de RH, etc. Muito obrigado e vamos à aula. Bom, como de praxe, né, já estamos logados aqui no Second.web, perfeito? E vamos mostrar hoje, como eu falei, os cadastros iniciais, tá? Os cadastros essenciais do sistema. Primeiramente, como é que a gente vai mostrar aqui? Ó? Vamos aqui em cadastro e vamos aqui na guia empresa. Sim, o Second.web ele é um sistema multi-CNPJ, ou seja, se a tua empresa tem 2, 3, 4, 5 CNPJs, tá? Muitas vezes tem várias filiais, tu pode perfeitamente estar adicionando mais CNPJs à tua empresa, perfeito? Ou se por acaso tu tem mais de uma empresa, mas quer gerenciar tudo junto, também pode estar adicionando os CNPJs dentro do mesmo banco de dados. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó. Você vai vir aqui na guia empresa, como eu já falei, né? E vamos vir aqui no botãozinho mais. Aqui você vai botar o nome da empresa, CNPJ, inscrição, endereço, etc, etc, etc. Vamos fazer uma simulação aqui, certo? Para vocês poderem ver. Bom, peguei um site aqui na internet para gerar um CNPJ fictício, certo? Uma propaganda aqui do Google. Pronto. E agora vamos voltar aqui na nossa empresa. A empresa teste, ou melhor, empresa aula. Né? Uhum. Vamos colocar aqui o seu CNPJ. Inscrição, vamos botar isento. Tá. Endereço lá. Vamos colocar aqui. Agora, qual é o endereço que eu boto aqui, pessoal? Deixa eu pensar aqui. Pronto. Vamos colocar aqui então Avenida Alberto Lins 480, bairro Centro, cidade. Temos aqui Porto Alegre, mas vamos supor que a cidade não estivesse na lista aqui, né? Então, como é que tu faz para cadastrar uma cidade? Tu vem aqui no mais, ó. E aqui tu coloca a cidade que você quer, tá? Vou botar aqui, por exemplo, Caxias do Sul. E concluir. Aí tu vai botar o CEP aqui, tá? Tudo que eu tô botando aqui é fictício, tá? País Brasil. Aí, telefone, Vodafone, etc. Ah, e aqui é muito importante, ó. Essa parte no cadastro é de extrema importância, tá? Tu tem que colocar o responsável pela empresa, tá? O cargo dessa pessoa e algum e-mail, perfeito? Até para caso ela queira usar também este e-mail como usuário e senha para poder entrar no sistema posteriormente, tá? Daí tem que solicitar o cadastro desse usuário. Então eu vou colocar aqui Paulo Roberto.
Vamos botar aqui comercial, @Ferreira Sistemas de .com.br. Se você quiser colocar o logotipo da sua empresa, tá? Também pode estar colocando. Ele diz aqui que as dimensões máximas do logotipo deve ser de 2000 por 576 pixels. Tá? Não superando o tamanho de 1 mega e o formato deve ser JPEG. Por que eu estou fazendo essa aula de cadastros tudo, tá? Bem do começo para deixar bem explicado como é feito os cadastros, tá? E uma coisa importante na hora de cadastrar a empresa é tu informar o sistema qual é o relógio que tu usa, tá? Se é um REP-C, se é um REP-A ou se é um REP-P. REP-P já está marcado, por quê? Porque o sistema em si, o Second.web, já é um REP-P, tá? Então não precisa dizer para ele que tu está usando ele próprio, tá? Ele já é um REP-P. Mas se você utiliza, por exemplo, um REP-C, que é o relógio normal em biometria, tá? Por exemplo, o nosso relógio aqui, ó, tá? O ID Class, ele é um REP-C, certo? Então, se você utiliza este relógio junto ao sistema Second Web, você também deve marcar a opção REP-C. Ou qualquer REP de qualquer marca, né, tá? Desde que seja um relógio ali dentro da portaria 1510, tá? Ele é considerado um REP-C. Aqui, ó, inclusão de ponto manual, tá? O que ele me pergunta aqui, ó? Usar configuração padrão de horário atual ou usar configuração específica para esta empresa, tá? Ele permite que tu use um fuso horário, tá? Por exemplo, aqui, ó, posso usar qualquer fuso horário aqui, ó. Aí você vai me perguntar, mas para que raios eu vou trocar o fuso horário? Bom, assim, ó, para tu ver aqui, ó, deixa eu botar normal como estava antes. Onde é que estava agora? Deixa eu botar a configuração padrão aqui. Acho que é São Paulo que ele pega. Deixa eu explicar para vocês direitinho para que serve isso daqui. Mas deixa eu achar o nosso país de novo primeiro aqui. Cadê? Salvador mesmo. Ó, tá. Se eu usar o fuso horário do Brasil, tá? A hora que o relógio, que o sistema vai receber o ponto, numa situação da pessoa estar registrando o ponto pelo celular, tá? Com o aplicativo central do funcionário, registrando o ponto por geolocalização, ele está com a hora padrão, tá? Mas, como nós temos clientes, tá? Eu tenho um cliente que é de software de desenvolvimento, que algumas vezes alguns funcionários viajam, tá? Vão para outro país. E neste caso tem que ver qual é que é o fuso horário do outro país que meus funcionários estão para você setar. Perfeito? Então, por exemplo aqui, ó, Arizona. Lá, neste momento, é meio-dia e 44. Então, no momento que a pessoa bater o ponto, se eu der um concluir aqui, ele vai receber o horário do local que ela está. Perfeito? Deixa eu ver outro lugar aqui. Cairo. Tá, 9h44. Então, você vai colocar exatamente o fuso horário do país que o seu funcionário está. Certo? Queria achar Estados Unidos aqui, que é para onde meu cliente vai. Mas não estou achando. Com certeza tem, é lógico. Aqui. Ah, Moscou também, né? São Tomé. Groenlândia.
Mesma coisa que aqui. Aqui, ó. Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, lá seriam 14 horas e 45. Tem mais de um fuso horário dos Estados Unidos, tá? Que eu tinha selecionado ali o Alasca, que também pertence aos Estados Unidos, né? Então lá o tempo, ó, Califórnia aqui, tá aqui exatamente para onde eles vão. 11h45 da manhã seria lá. Então, no cadastro da empresa já, tu já pode fazer essa alteração e configurar para quê? Quando a tua empresa tem funcionários que trabalham externamente, ele possa estar recebendo a hora correta dos funcionários que estão batendo lá fora. Perfeito? Então aqui vamos deixar o padrão mesmo, tá? Mas só para mostrar mesmo como é que funciona. Fechamento do ponto. Usar o fechamento do ponto de configurações especiais. Usar o fechamento do ponto específico para esta empresa. Tá? Ele te permite que tu selecione aqui ó, o dia do fechamento. Tá? Por exemplo, assim, nós temos alguns clientes que o fechamento é do dia 25 ao 24, certo? O mês dele começa no 25 e o último dia do mês é o 24. Para quê? Para que dê tempo hábil de poder mandar documentos, folha ponto, fechar o ponto e mandar tudo para contabilidade. E assim os contadores estarem fazendo a folha de pagamento, tudo. Para isso que muitas empresas fecham num período diferente do que o dia 1º até o 30, certo? Bom, feito todo o preenchimento aqui, tá, dos dados necessários, só clicar em salvar. E pronto. Temos aqui uma segunda empresa cadastrada. Feito isso, vamos na guia horário, tá? E vamos incluir o primeiro horário. Então, eu vou cadastrar aqui um horário chamado padrão aula. Vamos cadastrar aqui um horário das 8 até meio-dia, da 1 até as 17h48. Vou marcar o compensado, tá? Eu já expliquei nas outras aulas para que serve o compensado. Ele deixa as marcações do teu funcionário flexíveis, tá? Ou seja, ele não é obrigado a mostrar do meio-dia 1, ele pode mostrar a qualquer hora desde que ele cumpra alguma hora de intervalo. E a entrada e a saída também. Vamos supor que ele chegue aqui meia hora antes, tá? 7h30, mas se ele sair meia hora antes também, o software vai compreender isso e vai trabalhar em cima da carga horária. Vamos vir aqui e mandar copiar de segunda até domingo. Vou clicar 2 vezes em cima da palavra sábado e 2 vezes em cima da palavra domingo para que elas virem folga. Perfeito? A minha carga horária ficou de 8h48 de segunda até sexta-feira. O fechamento eu deixei 0 porque o fechamento tu vai alterar só se por acaso tiver um horário noturno. Não é o nosso caso. Vou vir aqui, ó, em configurações de hora extra, tá? E vou estar criando 2 faixas de horas extras, tá? Nos dias úteis, que é exatamente de segunda a sexta, quando o funcionário trabalhar até 2 horas de horas extras, ele vai estar recebendo 50% a mais. E acima de 2 horas, já vai receber 100%. Perfeito? Vamos vir no sábado aqui. E no sábado, como lá a gente marcou folga, tá? Vamos colocar que se ele vier a trabalhar algum sábado, já arranca em 100%. A mesma coisa domingo. E para ser justos, né, também feriado. E a própria folga. Tá? Ou seja, sábado, domingo e folga não é a mesma coisa, tá? Porque a folga dele é no sábado e a folga é no domingo. Tá? Então, por isso que a gente botou tudo 100%. E os dias úteis, sim. Estes permanecem as primeiras 2 horas a 50 e as demais a 100. Bom, essas são as configurações, vamos dizer assim, meio básicas, tá? De horário. Mas a gente ainda pode vir aqui, ó,
Aqui nós temos que estar fixada a tolerância de extra de 5 minutos e 10 minutos diários, que é o artigo 58 da CLT. Então, vamos deixar ele marcado. Tela de cálculos aqui. Nós temos algumas coisinhas que são bem interessantes, como, por exemplo, sinalizar em vermelho almoços curto. Tá? Isso quer dizer o quê? Lembra que eu falei ali que no horário de cadastro o funcionário tem 1 hora de intervalo? Usando essa opção, se por acaso o funcionário fizer menos que o horário cadastrado de intervalo, vamos dizer que em vez de fazer 1 hora, ele faça 50 minutos, 40, o software vai destacar essas marcações em vermelho já, para você chamar mais atenção e você não deixar passar isso aí, tá? Chamando o funcionário para conversar, né? Explicando, tem que cumprir a tua carga horária, tá? Tem que cumprir o teu intervalo para a gente não ter problemas futuros de processo trabalhista. Temos algumas opções também, como essa aqui, ó, calcular falta somente para o dia inteiro. Para que serve essa opção? A calcular falta somente para o dia inteiro é exatamente o que ela está dizendo. O software só vai interpretar como falta quando o funcionário não trabalhar naquele dia, quando não houver marcações. Mas quando houver marcações do exemplo, chegou atrasado ou saiu mais cedo, o software vai colocar isso em outra coluna. Tá? Vai ter ali uma coluna de atraso, certo? Que vai ficar essas outras horas, que são horas parciais do dia, e as horas de integral de dia inteiro, vai sim vão ficar na coluna falta. Tem muitos escritórios de contabilidade que pedem isso. Também tem isso aqui também, ó, preencher falta quando o dia estiver em branco, certo? Tu tem a opção de trocar ali, ó, tu pode dizer falta ou folga, tá? Então, uma situação que tu tenha muito flexibilidade de horários, tá? Não sei quando é que o meu funcionário vai folgar, nós decidimos isso uma semana antes, tá? Então também pode estar utilizando isso aqui. Mas a maioria utiliza para parte de falta mesmo, certo? Neste horário que eu cadastrei não iria influenciar, mas se for um horário noturno, algumas vezes tu pode vir aqui e pedir para separar horas noturnas de horas normais. E daí o software vai calcular separadamente o que é hora diurna e hora noturna. Vamos passar agora aqui para modo de cálculo. Tá? E aqui nós temos uma coisa interessante, ó, bem importante. Está marcado por default, tá? Marcado por padrão, considerar feriado como hora extra. Todo feriado que o teu funcionário trabalhar, ele vai entrar como hora extra. E pelas configurações de extra que a gente fez agora há pouco, seria 100%, correto? Mas se eu vim aqui desmarcar, tá? Um exemplo de quem usa muito isso aqui desmarcado, tá? Às vezes são, por exemplo, não é todos, mas alguns sim, algumas cafeterias, alguns postos de gasolina, tá? E algumas lojas que trabalham de segunda a domingo, tá? Ou seja, todos os 7 dias da semana. E daí o funcionário tem aquela folga que é intermitente, aquela folga que uma semana folga num dia, outra semana folga no outro dia. Desmarcando isso aqui, o feriado passa a ser considerado como um dia normal. Então, mesmo que seja um feriado na segunda, terça, quarta, quinta, a loja vai abrir e o funcionário vai trabalhar e vai receber aquele dia como horas normais. Tá? Mas se a gente deixar marcado, que é o padrão, ele vai receber aquilo como hora extra. E pela configuração de hora extra que eu fiz agora há pouco, ele vai receber essas horas extras direto já a 100% desde o início do trabalho. Temos aqui também a opção, ó, desconsiderar neutro quando houver batida no dia, mas é só quando a gente utiliza a opção neutro, tá? Selecionado aqui. O que ela faz? Quando a pessoa bateu o primeiro registro do dia, o neutro já é desmarcado, certo? Bom, dessa parte aqui, pessoal, é isso aí, tá? Nós temos aqui noturno também, que é só para configurar um período especial, tá? Mas eu não vou mostrar tudo para não tornar um vídeo de 2 horas, certo? Então, cadastramos o horário aqui e vamos dar um salvar agora. E perfeito, cadastrado.
O processo, tá? Os passos de cadastro são esses, tá? Primeiro tu cadastra a empresa, tá? Após isso você vai cadastrar todos os horários da tua empresa e após isso aí sim os funcionários, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos vir aqui. Pessoal, deu uma travadinha na câmera, tá? A gente utiliza aqui uma câmera Wi-Fi, então às vezes o sinal do Wi-Fi dá uma pequena quedinha e a câmera trava, tá? Então vamos continuar a aula exatamente de onde parou. Bom, então continuando aqui, nós vamos cadastrar, tá, um funcionário, certo? Então botei aqui o nome Ferreira, vim aqui no gerador de CPF da internet para gerar um CPF fictício, lógico, né? E botamos o CPF ali. E aqui nós temos o número de folha, tá? O número de folha, ele tem um detalhe importante, tá? Deixa eu explicar para vocês. Se tu tem apenas um controle básico da tua empresa, tu pode vir aqui e colocar qualquer número, tá? Pode botar 100, 200, 300, o número que tu tiver, qualquer número básico de controle dos teus funcionários. Porém, se tu exporta o ponto para folha de pagamento, para algum software, tu tem integração com software de folha de pagamento, este número aqui, quem deve fornecer para você é a sua contabilidade, tá? Por quê? Quando a contabilidade vai cadastrar o teu funcionário no sistema dela, ele vai gerar um número de folha lá, tá? E é através desse número de folha que é feita a comunicação do sistema de ponto com o software de folha de pagamento. E essa integração, a comunicação é feita exatamente através do número de folha. Então, se fosse este o caso, o número 123 seria o funcionário Ferreira, certo? Isso é muito importante. Bom, o número de PIS, tá? Agora ele deixou de ser obrigatório, por causa da nova portaria 671, tá? Mas antigamente, até bem pouco tempo, ele era obrigatório. Agora a gente já consegue fazer o cadastro sem preencher o número de PIS, mas o CPF passou a ser obrigatório. Tá? Número identificador, neste caso aqui não há necessidade, tá? Mas se você utilizasse um relógio biométrico, normal, tradicional, um REP-C, alguns modelos exigem, tá? Que tu tenha um número identificador preenchido para poder ir essa informação para o relógio. O que eu recomendaria? Coloque exatamente o mesmo número de folha, tá? No caso aqui 1, 2, 3. Certo? Que daí ele estaria recebendo essa informação no relógio ponto REP-C. E aqui eu vou selecionar qual empresa que este funcionário vai pertencer, já que eu cadastrei duas. Certo? Nós já tínhamos a Ferreira sendo de ponto cadastrada e eu cadastrei a empresa Aula para mostrar para vocês. Então, vamos selecionar a empresa Aula. Vamos estar selecionando qual é o horário que ela pertence. Eu vou cadastrar aqui, ó, neste padrão Aula, que é o mesmo que eu cadastrei da empresa Aula, tá? E a função do funcionário. Aqui já tem algumas coisas cadastradas, tá? Mas vamos supor que não tivesse a função que eu preciso, tá? Como é que eu vou cadastrar a função nova? É só vir no botãozinho mais aqui, ó, e está cadastrando, tá? Vamos botar aqui, sei lá, professor, certo? E concluir. Departamento, mesma coisa, ó. Vai clicar ali, tá? Desenvolvimento. E pronto. E a data de admissão, tá? Que é de extrema importância. Vamos colocar aqui. Certo. Bom, feito isso, o que nós temos também? O cadastro básico é esse aqui. Se eu quisesse vir aqui e dar um salvar, estava pronto, tá? Já estaria funcionando. Porém, eu tenho aqui também dados adicionais, tá? Onde eu posso estar complementando esses dados do meu funcionário. E entre eles eu vou destacar o e-mail, tá? O e-mail, o que acontece? comercial@ferreirasistemasdeponto.com.br. É por e-mail que você cadastrar aqui
que se por acaso o seu funcionário registrar o ponto por geolocalização ou por reconhecimento facial, é neste e-mail que ele vai receber o comprovante do registro de ponto, certo? O relógio tradicional, tu vai lá, bota o dedo, bate o ponto com a biometria e ele recebe um comprovantezinho, tá? Recebe um papelzinho. Já nos REP-P, que é o ponto por geolocalização ou o ponto por reconhecimento facial, tu vai receber esse mesmo comprovante direto no e-mail que você cadastrar aqui. Então, se você vai fazer o seu funcionário bater o ponto por reconhecimento facial ou geolocalização, é obrigatório preencher o e-mail aqui, certo? O e-mail do funcionário para ele poder receber esse comprovante. E aqui nós temos mais dados, tá? Mas são opcionais, certo? Aqui nós temos também a central do funcionário, tá? Onde tu deve marcar aqui, ó, permitir inclusão de ponto manual, tá? Caso o teu funcionário vá registrar o ponto por geolocalização direto no celular dele, ou celular da empresa, sei lá, isso aí depende da logística da empresa, certo? Se você não marcar isso aqui, ele não vai conseguir registrar o ponto no celular, no aplicativo central do funcionário, via geolocalização, tá? Então, é muito importante marcar isso aqui. Perfeito? Nós temos aqui também, aí já bem mais avançado, tá? A restrição de dispositivo de origem. Aqui você pode incluir, por exemplo, assim, ó, tu quer ter certeza que o teu funcionário está batendo ponto no celular dele, tá? Que não está havendo falhas, emprestando login, alguma coisa, para outra pessoa estar batendo ponto. Então, você pode vir aqui e restringir que a origem do ponto saia apenas do celular do seu funcionário. Uma outra aula mais avançada a gente pode estar explicando isso aqui em detalhes. Perfeito? E bom, e após isso, tá? Basicamente, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também. Bom, cadastro de funcionários é isso aqui, tá? Vamos salvar. E pronto, tá cadastrado aqui, o funcionário Ferreira, tá? Como eu expliquei, essa parte é o cadastro básico. Aqui nós temos os dados adicionais, que é muito importante você colocar o e-mail, caso o ponto vá ser feito via geolocalização, certo? E a central do funcionário aqui, você tem que clicar em permitir a inclusão de ponto manual. O e-mail também vai receber, se for reconhecimento facial, tá? E após isso, vamos cadastrar banco de horas. Tem uma diferença grande no Second Web para o Second Offline, que é como é que funciona o banco de horas. No Second Offline, eu cadastraria já direto no horário, ou ativaria o banco de horas, e no funcionário eu setaria o início, a data inicial do banco de horas dele. No Second Web, funciona de uma forma diferente. Tá? Nós temos aqui ó, separado o banco de horas, tá? E aqui nós temos a opção de tu incluir, tá? Vou colocar aqui um banco aula, certo? E vou dar o incluir aqui, ó. Aqui eu vou setar a data inicial que esse banco vai trabalhar, vai funcionar. Então eu vou botar a partir do dia de hoje, 1º/7, até 1º/10, tá? Ou seja, 90 dias, que seria o padrão da CLT, tá? Você não é obrigatório utilizar o padrão de 90 dias, mas pela CLT o banco deve ser zerado no máximo em 90 dias. Mas alguns acordos sindicais fazem que esse tempo seja estendido ou diminuído, tá? Aí você tem que ver se a sua empresa tem algum acordo sindical, alguma coisa que mude esse período de fechamento do seu banco. Dei um concluir, já temos ali ó, o banco de horas cadastrado, certo? E aqui ó, nós temos funcionários, então é aqui que você vai adicionar o seu funcionário àquele banco. No caso aqui, eu vou selecionar o Ferreira. Tá? Então, adicionando ele está agora dentro
deste banco aqui, que vai de 1 de 7 a 1 de 10. Uma coisa importante, bem inteligente, tá? No Século.web. Acabou o período ali, quando chegar em 1 de 10 de 2023, se o teu funcionário tem horas faltantes, tem hora extra, o software vai zerar. Não importa, ele vai zerar. Aí tu vai me dizer, tá, mas e aí, se tinha hora extra, o que vai acontecer? Você vai criar um segundo período, tá? Podendo ser lá, a gente botou até 1 de 10, né? Ele acabaria em 1 de 10, né? Então, nós começaríamos outro banco em 1 de 10. Vamos dizer até janeiro, tá? Opa, perdão. 2 de 10. Tá, então, ele acaba em 1 de 10 e no dia 2 de 10 começa outro banco, tá? E daí, quando você colocar o funcionário novamente neste período aqui, certo? Na tela de cálculos, você pode estar colocando esse restante de horas que sobrou do banco do período passado, certo? Isso, né, fiz uma aula de banco de horas, eu explico na tela de cálculos como é que tu mexe no banco, como é que tu adiciona horas ou como é que tu exclui horas do banco, certo? Então, vamos dizer, e o funcionário chegou aqui, ó, no final do banco, 1º de 10, com, sei lá, umas 28 horas sobrando, no início do outro período, você pode estar adicionando essas horas que ficou sobrando do período passado. Perfeito? Então, pessoal, é isso aí, certo? Aqui tu vai adicionar o funcionário. Ah, também temos opções aqui, ó. Qual é os tipos de horas que vão para o banco, tá? Se você clicar aqui, ó, em horas extras, nós temos todas as horas extras ou somente a primeira faixa ou somente a última faixa. Lembram lá no cadastro de horários, quando eu cadastrei as horas extras, tá? Que nos dias úteis tinha a primeira faixa era 50%, a segunda faixa 100%? Então, exatamente aqui, ó. Se eu botar somente a primeira faixa, os funcionários vão receber somente as horas a 50% indo para o banco e as horas a 100% serão pagas direto em folha, tá? Mas aí tu vai me dizer, tá, somente a primeira faixa. Mas nós temos sábado, domingo e folgas que tem uma faixa só. E essas são a 100%. É para isso que tem isso aqui, ó, ignorar faixas. Eu posso estar selecionando os dias específicos, tá? Que não vão ir para o banco e são pagas direto em folha, certo? Aqui em faltas, ó, posso selecionar para todas as horas faltas irem para o banco, tá? Ou nenhuma hora falta ir para o banco. E a mesma coisa atraso. Lembrando que isso vai funcionar se você tiver marcado lá aquela parte de calcular falta somente para o dia inteiro. Aí você pode utilizar tanto falta como extra, certo? Você pode usar, por exemplo, assim, ó, horas faltas. Nenhuma hora falta vai para o banco, ou seja, se a pessoa não vem, vai ser descontado da folha de pagamento dela. Mas horas atrás você pode deixar indo para o banco. Tá? Vamos dizer, o cara chegou atrasado, essas horas vai para o banco de horas dele. Mas se ele faltar naquele dia, aí é falta mesmo. Lembrando, estamos selecionada a opção de calcular falta somente para o dia inteiro. Certo? Então, banco de horas, cadastro, é isso aí. E perfeito, pessoal, tá? A parte que eu queria mostrar para vocês, assim, de cadastros, tá? No momento seria isso. São as coisas principais. Cadastro da empresa, cadastro de horários, cadastro de funcionários e como é que tu ativa o banco de horas para aqueles funcionários específicos. Se tiverem dúvidas, sugestões, gostaria de saber de alguma função específica do Século, tá? Deixe no comentário que a gente faz o vídeo para vocês. Então, desde já, muito obrigado. Uma outra observação antes de acabar a aula. Eu estava falando sobre a forma de registro de ponto, né?
O reconhecimento facial, tá? Só tem na versão Ultimate do Second. Tá? As outras versões não têm reconhecimento facial. Você pode comprar a parte de reconhecimento facial, mas ele não compensa. É melhor a parte direto, que é a versão mais completa do sistema, que vai te dar muito mais benefícios. Então, agora sim, vamos acabar a aula. Deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestões. Desde já, muito obrigado.